Estamos de volta. Ódio, intolerância, para onde caminha a humanidade? Essa é a conversa de hoje aqui no Melhor e Mais Justo. Estão comigo Laimer Garcia dos Santos, sociólogo, professor da Unicamp, e Giorgio Romano, especialista em relações internacionais, professor da Universidade Federal do ABC. Eu terminei o primeiro bloco dizendo que colocaria imediatamente no segundo perguntas dos internautas que acompanham a gravação e que mandam questões aqui para os nossos convidados, e eu vou fazer isso. A Salete Farias já reage a certas colocações aqui feitas no primeiro bloco. Ela diz: me assusta ouvir que se esgotaram as possibilidades. Como eu devo entender isso? Que estamos num caminho sem volta? E aí, Giorgio? Não, eu não quis absolutamente sugerir se esgotaram. Se esgotou uma experiência, várias experiências da social-democracia na Europa, vamos dizer, a experiência petista precisa se reciclar. Então, assim, nesse sentido estou falando, mas o que eu enfatizei é que uma coisa precisa voltar a falar com que são os atores da transformação, são os trabalhadores, que não pode ser chamado de classe média que foi privilegiado, que não pode ser deixado de lado porque o papai Estado vai cuidar deles. Então, a organização dos trabalhadores, e eu posso dar um exemplo. Quando se pensava, agora na Europa está tudo indo para a direita, então as eleições, agora, eleições para o parlamento britânico, o partido de direita, nacionalista, foi derrotado. Por quê? Porque o Partido Trabalhista resolveu voltar, conversar com os trabalhadores, e teve uma surpreendente revival. Eu não estou dizendo que lá agora vai ser, mas mostra que assim a gente precisa voltar quase às emoções, a utopia, a indignação. A gente precisa indignar com isso. Eu acho que isso, se tem alguma coisa que hoje parece para mim que esgotou um pouco essa experiência, que foi absolutamente inédita, eu mesmo participei dele, fiz parte do governo, mas a gente não se indignava mais, porque a gente só queria mostrar dados positivos, e parecia que a gente tinha transformado o Brasil num... Não é! O trabalhador era ainda muito distante da participação da renda de jeito que ele merece. Ele não tinha se transformado de repente numa classe média, e ele não se sentia como ator. E quando perguntado nas pesquisas, ele vai dizer, não, eu consegui entrar na universidade, consegui avançar por graças, mérito próprio. A Deus, dois, por mérito próprio. Então tem alguma coisa errada na forma, como um projeto de transformação, é um projeto coletivo, que, claro, não é mais só classe trabalhadora industrial, mas com outros grupos que também estão reagindo, e, enfim, sob ataques, negros, toda a comunidade gay, enfim, tem séries, as mulheres. Você vê que tem vontade de reagir, etc., mas a gente precisa ter contato de novo, porque você falou, são duas coisas, você foi falar duas coisas muito importantes, a questão das elites brasileiras, que realmente é uma coisa que eles, o professor falou, guerra contra os povos, eles simplesmente, o sonho deles é não depender dos povos. Então, eles não querem mais investir nas universidades federais, porque eles mandam seus filhos, estão preocupados em mandar para as universidades na Europa, nos Estados Unidos, sobretudo. É isso, entendeu? O projeto de nação não existe. E esse, evidentemente, é um primeiro passo. Não é suficiente, porque você precisa de uma nação solidária, civilizada, mas isso... Uma outra coisa que eu queria dizer é que eu sou muito feliz quando a TVT usa a expressão contra-reformas. Porque isso é uma coisa, que isso são detalhes, mas essa coisa, como é que é a guerra contra um projeto civilizatório? Atacar as lideranças. Com Lula, assim, durante anos você vai, é quase um milagre. Aí a sabedoria ainda é uma camada importante do povo mais humilde que consegue resistir a essa destruição. Mas destruiu-se dezenas de lideranças populares. Não precisa mais matar. Você mata também. Mas mata como liderança. Dizer, não, ele é tão
corrupto, ladrão como todos os outros. Então, pronto. Você não tem referências, não tem lideranças, né? E também a linguagem, né? Então, a linguagem de reformas é uma coisa positiva. Como assim? Reformas é palavra nossa. Vamos reformar o capitalismo para tornar ele mais civilizado, com menos contradições. Né? Portanto, quando eles mexem com os direitos dos trabalhadores para aumentar a desigualdade, isso são, de fato, contra-reformas. Devem ser chamadas assim. Tá certo. Ângela, não. Adail Brandão. Adail pergunta o seguinte: a ideologia de extrema-direita atual é nacionalista ou neoliberal? Eu acho que ela é neoliberal, pseudo-nacionalista. Né? Ela recorre, eu acho, digamos, a certos signos ou a certas marcas de uma defesa arcaica do Brasil, né? De um Brasil arcaico, mas ela é totalmente neoliberal. É que às vezes eu fico me perguntando, quer dizer, quando ele fala de extrema-direita, você está pensando, sei lá, em Bolsonaros da vida, está pensando na Ku Klux Klan, nos Estados Unidos, esse tipo de... Ela não é feita pelo poder econômico propriamente, né? Ela tem participação do poder econômico, da elite econômica, digamos, mas ela atravessa como ideologia, né? A sociedade americana, a sociedade brasileira. E que aí eu fico imaginando que é o seguinte: o projeto neoliberal é um projeto no campo econômico e que no campo político tem mais a ver com o estado de exceção e não com uma extrema-direita, digamos, simplesmente aniquiladora, né? Como Ku Klux Klan, Bolsonaro, propõe o Bolsonaro aqui no Brasil. Me parece que isso quase fica, embora seja nefasto e gere violência concreta, mas é quase uma espécie de caricatura do que é a direita, né? Não sei como é que você vê, Giorgio, mas dá para falar em extrema-direita atual ser nacionalista, porque o que ele está apontando é uma contradição, né? Está dizendo, ó, o neoliberalismo é globalizado, como é que você pode ser, do ponto de vista político, um nacionalista? Não, então, eu acho que essa pergunta é muito importante. Eu acho que ele não se aplica exatamente ao Brasil agora. Ele se aplica ao seguinte: quais foram os símbolos do neoliberalismo? Thatcher, que ganha em 79, e Reagan, o ano depois, nos Estados Unidos. Ou seja, Inglaterra e Estados Unidos são o fundamento, essa aliança profunda que depois também vai contra-reformando o estado de bem-estar social na Europa continental. Falando assim dos países do capitalismo avançado. Justamente, Inglaterra e Estados Unidos, eles têm essa revolta contra, estamos falando 80, então estamos 36 anos depois, é isso? 36 anos depois, 37. Você tem justo nesses países uma revolta contra o liberalismo, não deixa de ser, todas as elites econômicas apostavam na Hillary. O projeto de um liberalismo, como se imaginava, era Hillary, evidente. E o voto pelo Brexit tinha oposição ferrenha de quem financia, do Finance of London, etc. Então, era um voto, que depois, enfim, quando a gente vai analisar o voto, você vê que são votos de protesto, que são votos exatamente de parte da classe trabalhadora que se sentiu desprestigiado, que não participou desse movimento de acumulação de riqueza, porque fato é que desde 80 o capitalismo está num forte processo de reconcentração da renda. Todos que se ganhou com o estado de bem-estar social de desconcentração, você tem o contra-ataque e, portanto, você tem essa contradição, ele está presente no governo Trump. Por isso a confusão. Já são 8 assessores. O Steve Bannon era a expressão do nacionalismo americano, que agora foi demitido. Sob pressão de setores que vão influenciando. Então, é complexo porque o neoliberalismo ele conseguiu avançar no sentido de
contra-atacar os trabalhadores, aumentar os privilégios, etc. Mas ele teve a crise de 2008. Né? Ele está com problema de como manter a continuidade do sistema global capitalista, etc. Então, você tem essa confusão, essa perspectiva também nesse campo. Aí, para colocar a questão complexa, é que tem a China. Sim, sim. Então, contra a China, que é uma nação, com o projeto de nação, você ressurge a ideia dos estados. Então, você tem dentro dos Estados Unidos, é muito interessante, pergunta absolutamente pertinente, é complexo mesmo, de ver como, no governo Trump, nos Estados Unidos, se dá essa fricção. De um lado, os interesses absolutamente internacionalizados das elites econômicas e financeiras, e, do outro lado, é uma tentativa que tem a ver com o interesse de manter a hegemonia dos Estados Unidos, e, portanto, também ligado aos interesses da elites. Então, mas parece que o Trump tem o desejo de operar essa cisão, né? Dizer, é possível fechar e garantir os Estados Unidos para os americanos, sim, né? E operar o neoliberalismo e a internacionalização, sim, a partir da condição de potência. Ou seja, eu posso me proteger, sim, como país e estender a minha malha na globalização sem me afetar internamente, o que não valeria para os países, por exemplo, os países, sim, periféricos como exatamente, a gente tem que ser só passagem. Exatamente, né? Esse é o ponto. Do capital. O privilégio do país dos países centrais. Você poder juntar um nacionalismo com aproveitar da globalização econômica, claro, tá certo? Mas você veja, por exemplo, que no caso do Brexit fica uma coisa bastante complicada. Porque de um lado eles querem reviver o império, né? E do outro eles querem se isolar. E é uma posição que não tem volta, não tem como, a Inglaterra não tem como voltar a ser império, né? Então, é um saudosismo, por isso que eu digo, é um arcaísmo por um lado, e por outro, você veja, por exemplo, toda a negociação com a Europa é para manter Londres como a principal plataforma europeia do mercado financeiro global. Agora, como que você pode ter essa pretensão de continuar sendo um centro global financeiro se você está saindo com relação aos outros, ao mercado então, comum. Então você quer voltar ao tempo do Império, você não pode voltar. Você quer manter aquilo que você estava tendo, continuava tendo, mas você numa situação que já não permitiria, porque você está quebrando as regras do jogo. Então é tudo contraditório, né? Tem essa confusão, mas não há dúvida que são expressões do esgotamento também do projeto neoliberal como projeto de nação para a Inglaterra. O Thatcher tinha apoio popular. O Reagan tem apoio popular. Isso não tem mais. Então, a gente está vivendo esse enorme conflito. Isso explica a confusão na política inglesa, a confusão no governo Trump. É que estamos, nesse sentido, vivendo um momento interessante para estudar essas relações. O que a gente está vendo que é esse conjunto de contradições que a própria crise do neoliberalismo, que busca, para solucionar sua crise, aprofundar, né, certas condições de mercado, da globalização, etc. Isso traz à tona uma série de ambiguidades, de contradições, de problemas, inclusive de descrenças no neoliberalismo, e parece que às vezes os países, apostando no aprofundamento do neoliberalismo para o vizinho, né, ele ali como potência, como país central, mas tentando, ao mesmo tempo, se proteger dos problemas que o neoliberalismo, da água que o neoliberalismo já tem feito no barco. Né? O Brexit, de certa maneira, aponta por uma questão dessa ordem. E depois tem um ponto que eu acho interessante. Se a gente pega a Thatcher, por exemplo, ela dizia, não existe sociedade, existe mercado e indivíduo. Sociedade não existe. Do ponto de vista neoliberal, não existe sociedade. Ora, esse pessoal da extrema-direita está querendo voltar para onde? Para um tempo que ainda existia uma sociedade que, de alguma maneira, que era a sociedade, digamos, deles, que é a sociedade do homem branco, privilegiado, etc., que tinha, enfim, a supremacia na sociedade, etc., etc., no tempo que eles controlavam as minorias todas, etc., no tempo, enfim, é uma maneira de você querer voltar para trás. Mas então você está querendo uma sociedade nova, mas se você se não existe mais trabalhador do ponto de vista neoliberal, não existe trabalhador, né? Existe empreendedor, né? Você é capitalista de si mesmo. Se é isso, então como é que você está querendo voltar para trás?
Entende? Quer dizer, é mesmo cheio de contradições o tempo inteiro e elas são explosivas. Isso que é interessante. Elas são explosivas. Né? Elas são explosivas. Mas sempre tem a ver com defender os privilégios. Isso é interessante. Mas ele fala em defender privilégios, ele não fala em defender direitos. O que é interessantíssimo, claro. No neoliberalismo é isso. O nosso tempo está estourando aqui, eu vou pedir que eles respondam a pergunta da Alexandra Espíndola, mas com uma palavra ou com uma frase, tá certo? Porque eu acho que é importante para a gente terminar com... Vai faltar perguntas aqui, infelizmente, outras perguntas legais. Mas a Alexandra fala assim, nesse estado de exceção em que vivemos, no meio dessas contradições, há risco, há possibilidade de uma outra guerra mundial? Há um risco... A guerra pode ser uma espécie de novo descompressor do mundo, como foi a Primeira e a Segunda Guerra? Não, isso é absolutamente real. Eu sugiro, inclusive, que você faça um programa só sobre isso, porque a gente está ontem, a decisão do Trump, contrariando a sua promessa de campanha, de mandar mais tropas para o Afeganistão, e falar que essa guerra será também não só contra o Talibã no Afeganistão, é a guerra mais longa dos Estados Unidos, que pelos números dos Estados Unidos já custou 700 bilhões de dólares, na verdade é mais que isso, que será uma guerra também contra o Paquistão, e a aliança com a Índia é complexa, porque e aí a gente vê o quê? A Índia invadiu, agora, faz 3 semanas, o território da China, a China está... Ontem deixou muito clara a declaração que não aceitará e vai reagir. Então a gente está explosivo. As notícias são muito focadas na Coreia, mas o problema está no Afeganistão e na fronteira da Índia e China. E Coreia do Norte não é nada mais que um jogo da China, na verdade, para... É tipo um pitbull que eu uso para provocar os Estados Unidos. Os Estados Unidos sabem que eles sempre vão precisar da China para segurar esse pitbull. Então, são situações complexas. E qual o problema? Que a qualquer momento, mesmo um erro da avaliação, porque a Primeira Guerra Mundial aconteceu assim, não é tudo bem, o mundo mudou, temos mais... Mas algumas vezes você precisa tomar uma decisão em alguns minutos. E a questão é, Estados Unidos, o Trump, ele está realmente, falta assessores, falta segundo, terceiro escalão. Ainda depois de 8 meses, está muito vazia. Tem 8 assessores diretos dele que já foram demitidos. Quando vem uma crise, ele que tem que decidir em alguns minutos o que fazer. Depois de tuitar alguma barbaridade qualquer. Pois é. Bom, dá para responder curto? Porque eu pedi uma palavra, uma frase, Mas a pergunta é complexa, é muito oportuna. Eu acho que sim. Eu também acho que tem um perigo grande, porque a gente está vendo, digamos, essa situação se deteriorando e a gente já viu filmes anteriores em que, inclusive, sobretudo, problemas domésticos gigantescos, insolúveis, se tentou resolver digamos, por uma exportação do problema e uma tentativa de união interna em torno de um inimigo externo. Isso, então, eu acho que por aí tem um perigo grande. Bora lembrar que tem guerra hoje, tem sendo pessoas mortas em Afeganistão, Iêmen, no Iraque, enfim, Síria e por aí fora os problemas humanitários que às vezes nem aparecem tanto. Agradeço muito, Laimer, Giorgio, agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. A gente se encontra na próxima quinta ou a qualquer momento pela internet. Um forte abraço.